Oi, gente, sou eu, a Cibele Laura. Vou gravar esse vídeo no aplicativo Mobzen mesmo, porque eu ainda não me encontrei com o formato podcast. Gosto bastante de fazer live com vocês, inclusive queria que fosse uma live, mas eu também ainda não me encontrei nesse formato podcast. Eu quero aparecer, às vezes eu não quero aparecer, não é uma questão assim racional, não tem uma explicação racional, é simplesmente porque às vezes eu não quero aparecer mesmo, tá? Quando eu tô mais introvertida, quando eu tô mais no meu deserto, eu não quero relacionar a minha imagem ao conteúdo. Não é por estar com medo ou estar me escondendo, porque há vários vídeos aí na internet, no meu canal, no Facebook, com o meu rosto. Então não é uma questão que eu estou me escondendo, é porque realmente às vezes eu não quero aparecer. E assim que eu me encontrar, eu farei então mais lives, às vezes aparecendo, às vezes não aparecendo, etc e tal. Bom, dito isso, nessa premissa, esse vídeo, na verdade, é para falar de uma live que eu vou fazer com vocês. Não sei exatamente qual a data, tá? Quando eu resolver qual será a data, aviso antes. Não posso precisar porque às vezes eu tenho tempo, às vezes eu não tenho, e eu preciso de 1 ou 2 horas de tranquilidade para poder fazer uma live e desenvolver o tema, me concentrar no tema que vou desenvolver para vocês. Gosto bastante da dinâmica da live, tá? Acho que vocês também gostam, porque é uma forma da pessoa mostrar que ela sabe daquilo que ela está dizendo. Não tem nenhuma edição, ela não está lendo. É lógico que às vezes tem que recorrer à leitura de excertos para apresentar as fontes, não tem nada de errado nisso, mas eu acho o formato de live muito verdadeiro a respeito de falar sobre os temas que nós costumamos aí levar para a internet, falar na internet. A próxima live será a respeito de um tema que eu nunca desenvolvi com vocês, nunca. Eu já citei superficialmente para poder, enfim, para poder explanar a respeito de assuntos que são referentes ao nacionalismo, geralmente, todas as pautas referentes ao nacionalismo. Já falei bastante, mas eu nunca me aprofundei, eu nunca cheguei a destrinchá-lo da forma como vou fazê-lo. Primeiro porque não tinha as fontes necessárias, não tinha o conteúdo necessário para oferecer, e também não era o momento. E eu acho que agora é o momento de eu trazer para vocês, depois de tudo que eu disse, depois de tudo que tá aí, tá arquivado na internet, é a hora da gente tocar nesse assunto nevrálgico, nos agentes causadores da nossa doença. Até então a gente já falou da doença, já falou dos sintomas da doença, mas a gente nunca chegou realmente nesses agentes, nesses atores que causam a doença e não permitem a cura dessa doença. Eles permitem até dourar a pílula, permitem aí paliativos, analgésicos, mas nunca permitem de verdade que a doença seja curada, seja extirpada e que o Brasil e alguns países, em todos os países subdesenvolvidos, explorados, esses países que são realmente ricos em recursos naturais, países extrativistas, mantidos aí numa atmosfera, numa estrutura colonial de meros satélites das nações desenvolvidas. A grande guerra, minha gente, é dos países demandantes de recursos naturais, os países desenvolvidos, os países tecnológicos, os países que estão no centro do capitalismo versus a gente, os países ricos em recursos naturais, mas que não conseguiram atingir o seu processo de desenvolvimento, a sua industrialização e também aí não conseguiram resolver as suas questões socioeconômicas. Quem são esses atores? Esses atores geralmente estão ligados às agências de fomento. É através dessas agências de fomento que eles conseguem penetrar tanto no setor privado, mas principalmente dentro do setor público, e dominaram, portanto, o Estado.
quando eu digo que é um Estado transnacionalizado, ou seja, um Estado que não está comprometido com a soberania nacional, com o desenvolvimento soberano, desenvolvimento verdadeiro, porque o desenvolvimento, esse desenvolvimento que essas agências elas dizem financiar, esse mantra do desenvolvimento, que por sinal nos alcunhou como subdesenvolvidos, ele é lixo, entendeu? Ele é uma arma para realmente nos manter submissos ao poder da metrópole, ao poder do centro do capitalismo. Quem são essas agências de fomento? Fundações, instituições financeiras, agências, e aí a gente pode citar as mais destacáveis. As fundações são Fundação Ford, Fundação Rockefeller, principalmente, a instituição financeira FMI e Banco Mundial, e agências, nós temos aí a USAID, que é a Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos. Esses atores, eles trabalham numa sinergia muito grande e são eles quem viabilizam o expansionismo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, portanto, utiliza-se muito mais do soft power, são todos atores que estão dentro do plano do poder brando dos Estados Unidos. Sem essas armas que são tão importantes, tentáculos, armas, instrumentos tão importantes quanto uma bomba, quanto porta-aviões, quanto todo o aparato militar e exército e etc e tal, sem esses atores, os Estados Unidos não conseguiriam consolidar a sua liderança e aí viver a expensas do nosso desenvolvimento. Essas instituições, elas trabalham principalmente entre associações de profissionais, estão nos institutos de pesquisa, nas universidades, nas ONGs, como eu falei para vocês, estão dentro do poder público também, estão entre os políticos, tá? Tem um papel fundamental na construção e no apoio dos campos científicos, inclusive esses atores, eles conseguiram uma seriedade muito grande através do processo científico e tecnológico do próprio poder dos Estados Unidos, aí promovendo, sendo financistas de revoluções tecnológicas, verde dentro da agricultura, porque eles estão presentes também no setor agrícola desses países. A Revolução Verde, que aconteceu na década dos anos 40, se eu não me engano, bom, depois na live eu trago essas datas certinho para vocês, que foi primeiramente no México, mas depois se espalhou, vinha com todo esse escopo tecnológico e o patrocínio de Fundação Ford, Fundação Rockefeller, do Banco Mundial. E a questão do desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento, enfim, social, ele vem com todo esse aparato tecnológico. E os Estados Unidos, a política externa dos Estados Unidos identificou que o subdesenvolvimento nas nações periféricas, subdesenvolvidas, dava aí uma certa permeabilidade ao comunismo. Então, para proteger a sua zona de influência do acesso, né, isso daí no pós-guerra, tá? No período da Guerra Fria, os Estados Unidos se utilizaram então das agências de fomento, permitindo um certo desenvolvimento assistido. Até que ponto esses países podem se desenvolver? Com uma dependência. E aí que vem aquela teoria da dependência. É um desenvolvimento dependente, não é um desenvolvimento independente soberano. Tais atores, então, são os responsáveis por isso. O Banco Mundial, ele foi criado em Bretton Woods, né, em 1944, lá no
um ano antes do final da guerra, mas já vinha uma discussão, logo no começo da década dos anos 40, já havia uma discussão para se criar um banco internacional de reconstrução. Na verdade, o Banco Mundial, ele nasceu como um banco de reconstrução, o BIRD, ele nasceu como um banco de reconstrução da Europa, e depois foi agregado, quando os Estados Unidos sentiram essa necessidade de olhar mais para a América Latina, a questão do desenvolvimento, eles agregaram então o desenvolvimento. Então, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Reconstrução da Europa, dizimada pela Segunda Guerra Mundial, e desenvolvimento para os países subdesenvolvidos. No entanto, depois que a Europa foi reconstruída, o Banco Mundial e todos os seus elementos que estão agregados a essa superestrutura dessa instituição, acabou sendo utilizado realmente como um tentáculo dos Estados Unidos na periferia do capitalismo. Mas, concomitantemente, trabalha aí junto com as fundações. Eu vou me ater principalmente na Fundação Ford e no Banco Mundial. A Fundação Ford, ela tem um papel muito importante no Brasil, está aí presente em quase tudo, em quase todos os desdobramentos da nossa história, a Fundação Ford está presente. É sabido de todo mundo que a ditadura militar de 64, o golpe militar de 64, que destituiu o Jango, um grande presidente aí que nós tivemos, um presidente nacionalista, foi perpetrada pelos Estados Unidos. A gente sabe da Operação Blood and Sand, a gente sabe, eles mesmos já reconheceram que participaram, promoveram a ditadura militar, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina. Isso daí todo mundo sabe. Mas o que poucos sabem é que o processo democrático também teve o dedo dos Estados Unidos, principalmente por meio da Fundação Ford. Elites dos Estados Unidos ligadas à Fundação Ford levaram muitos desses intelectuais para o exterior, para o exílio, e treinaram esses intelectuais para atuarem depois no processo democrático. Um deles foi o Fernando Henrique Cardoso, o José Serra, e é por isso que tem gente que até liga essas figuras à esquerda. Mas na verdade não é esquerda, não é direita, não é nada. Eles são mesmo prepostos. Eles são títeres, treinados pela Fundação Ford para o processo democrático. E embora nós tivemos o nosso processo democrático, eu discordo redondamente do que o Ciro Gomes fala, que nós vencemos todas. Não, nós não vencemos todas, nós perdemos todas, porque o processo democrático estava com o dedo dos Estados Unidos, assim como o golpe militar, os 21 anos que nós passamos aí numa ditadura, os Estados Unidos estavam presentes, e depois que a gente se libertou da ditadura em 1985, os Estados Unidos continuaram presentes. Como? Através dessas fundações presentes no Brasil, mas principalmente através da Fundação Ford. Existe uma doutrinação dentro das universidades, dentro da área educacional? Sim, existe essa doutrinação, mas ela não é comunista. Ela não é comunista. É uma ação para que a educação se torne completamente inclinada e enfim, fragilizada mesmo. O próprio grande Darcy Ribeiro dizia que a crise na educação não era uma crise, era um projeto, e o projeto é usurpar a mente de um povo. A mente de um povo é o setor mais estratégico desse povo. O setor mais estratégico de uma nação é a mente dele. É mais do que os recursos naturais. Estar presente na mídia e estar presente na educação de um país é imprescindível para que aconteça o soft power. E é o que os Estados Unidos fazem, através desses agentes, desses atores. Então eu vou falar bastante sobre a Fundação Ford, a presença, como esses políticos todos, intelectuais, estão contaminados, foram treinados pela Fundação Ford.
Vou falar também sobre o Banco Mundial, né, como eu já disse, com fonte interessante. Vou trazer para vocês as fontes também, para que vocês possam pesquisar. Vou falar da Fundação Rockefeller. A Fundação Rockefeller, na verdade, ela foi quem inspirou o Banco Mundial, a criação do Banco Mundial. Ela remonta anteriormente da criação do Banco Mundial e de Bretton Woods. Ela remonta de 1913. A coincidência é que 1913 foi o grande golpe de Estado que o Rockefeller, o Nelson Rockefeller e a família Rockefeller participou. A tomada do Banco Central dos Estados Unidos, né, a criação da Reserva Federal, do Fed, em 1913, e essa fundação foi criada em 1913, e a participação dela nos países foi muito parecida com o que viria a ser a participação do Banco Mundial. Só que daí o Banco Mundial não como filantropia, mas como uma instituição de fomento. A Fundação Rockefeller está presente no Brasil desde 1920, para vocês terem uma ideia, e principalmente na área da saúde. Não sei se vocês já ouviram falar da Fundação Rockefeller e a construção da identidade de profissionais de enfermagem no Brasil na Primeira República, ou seja, foi quem realmente profissionalizou a enfermagem no Brasil, e a Fundação Rockefeller está muito presente na saúde global. Inclusive tem um livro, eu não vou dizer que o livro é maravilhoso porque eu não li, eu li só uma sinopse, enfim, algumas críticas do livro. Não me parece que o autor seja um crítico, ele tenta fazer um trabalho assim, não de denúncia, mas de constatação, mas eu vejo que, pelo que eu li assim a respeito, a crítica ao livro, ele dá umas alfinetadas. A gente sabe que é um poder muito, muito, muito refratário, muito forte no mundo inteiro, então eu não acho que um autor conseguiria atingir conseguiria atingir holofotes para poder divulgar a sua obra se descesse o pau numa fundação como a Fundação Rockefeller. No entanto, esse livro, que é do Steve Ballmer, chama-se Gênesis da Saúde Global, a Fundação Rockefeller no Caribe e América Latina, ele fala bastante da influência e até fala de um medicamento que foi aí desenvolvido em parceria com a Fundação Rockefeller e matou bastante pessoas na Colômbia. E ele fala também da penetração na Costa Rica, um remédio que foi utilizado para curar o amarelão. Enfim, é um livro interessante que eu vou procurar comprar, porque eu não achei em PDF. E aí, quando eu ler, eu passo para vocês a minha visão, a minha percepção com relação a esse livro. Ou seja, a Fundação Rockefeller está presente nos países, principalmente na saúde, mas também está presente no setor agrícola. Inclusive, o programa Ponto 4, que foi desenvolvido pelo presidente estadunidense o Truman, ele teve aí parceria com o Nelson Rockefeller na década dos anos 40, na esteira do Plano Marshall, que era de reconstrução da Europa, e na criação da OTAN. Só que esse programa Ponto 4 já tinha assim um esboço do que seria um mantra do desenvolvimento para a América Latina. Então você pode ver que a família Rockefeller e a política externa dos Estados Unidos são uma só, na verdade, né? Até porque eles são os detentores dos Estados Unidos, do Estado estadunidense, porque são os donos do Banco Central. São eles, a família Rockefeller, Rothschild, Morgan, entre outras famílias do conglomerado desses dinossauros financistas. Eles são aqueles que atuam na política externa dos Estados Unidos. Não tem, assim, uma diferença entre essas famílias detentoras do Banco Central e políticos e o Estado estadunidense. Os políticos estão sob a égide deste poder. E eles são capitalistas. Eles não são metacapitalistas nem comunistas. Eles são capitalistas. Eles construíram o seu império, se locupletaram, conseguiram poder, influência no mundo inteiro através da atmosfera capitalista. Utilizam aquilo que os primeiros capitalistas, no nascedouro do capitalismo,
utilizou como a família alemã, da casa alemã, dos banqueiros Fugger. Essa família financiou praticamente todos os projetos ali das grandes navegações, das guerras, revoluções, na iminência mesmo do capitalismo. Então eles não são metacapitalistas, como o Olavo de Carvalho diz. Isso é uma bobeira, isso aí só acredita quem não conhece a história. Eles são capitalistas, eles usam do seu poder, eles usam de instrumentos do capitalismo para poder manter o seu poder. Na verdade, nem riqueza, né? Porque dinheiro para essa gente já não importa mais. O que importa para essa gente é poder. É poder. Poder principalmente sobre a mente de toda a humanidade. E é por isso que essas agências de fomento estão presentes em todas as áreas que deveria o Estado atuar. Elas estão lá como parceiras, como amigas, como filantropia, mas não é filantropia porra nenhuma. A gente sabe que o custo é muito alto. Entre essas agências a gente tem também aquela fundação do George Soros, que é a Open Society, muito íntima da esquerda, mas não é só a Open Society que é muito íntima da esquerda. A Fundação Ford também é. Eu vou falar a respeito das pautas identitárias estarem completamente contaminadas. Não que as pautas não sejam importantes, elas são importantes, mas elas foram instrumentalizadas. O próprio feminismo, a comunidade LGBT, a forma como eles contestam, como eles se manifestam politicamente, está completamente orientada pelas fundações. E essas fundações estão por trás do crime organizado também, pode ter certeza. Inclusive estão por trás da morte da Marielle, tá? Estão por trás, sim, da morte da Marielle. Foi criada, inclusive, uma iniciativa com o aporte financeiro da Fundação Ford, da Fundação Kellogg, que são as que mais investem no Brasil. Quando tiver o dedo dessas fundações, vocês podem ter certeza que não é bem aquilo que nós imaginemos, tá? Às vezes eu acho até que pessoas são assassinadas só para eles conseguirem um elemento para poder manipular ainda mais a mente das pessoas, e aí traz toda uma história por trás e que não tem nada a ver, que na verdade é só para novelizar, para a Globo novelizar e a esquerda divulgar e a direita gritar e etc e tal. Essa fundação também está por trás do governo Bolsonaro, como eu disse, está por trás de tudo, porque esses financistas financiam os dois lados sempre. Eles não vão perder, eles não vão apostar num lado só, eles não vão apostar só na direita, que é burra, por sinal. A esquerda é muito mais inteligente. A esquerda está completamente contaminada, é por isso que eu sou nacionalista, tá? Vou falar também da queridinha do Ciro Gomes, do próprio Ciro Gomes, a queridinha do Ciro Gomes que foi treinada por uma fundação, supostamente de um brasileiro, mas um brasileiro suíço, que é a Fundação Lehman, mas está intimamente ligada também com toda essa atmosfera de financistas. Ela foi levada para Harvard. Harvard está intrinsecamente ligada a tudo isso, a Fundação Ford. As universidades estadunidenses, elas existem em parceria com a política externa dos Estados Unidos. Vou falar a respeito, já tenho falado em alguns textos, tá? E vou falar também do próprio Ciro Gomes, que também tem ligações com a Fundação Ford, e por que então que ele fez vistas grossas para uma títere desse poder todo, que vem aí do Renova BR, e para mim é um grande teatro tudo isso, gente. Nós somos manipulados o tempo todo. O tempo todo nós somos manipulados. E vejam que o Ciro Gomes, ele é um personagem do processo democrático, de democratização aí pós a ditadura militar de 64. E como eu falei para vocês, esses personagens, eles foram procurados pela Fundação Ford para que atuasse em harmonia com a política externa dos Estados Unidos, tá? Eu vou falar também o nome, vou dar crédito a todas as minhas fontes, certo? Vamos falar sobre a Aliança do Progresso, para o Progresso, que era justamente para barrar os comunistas, o avanço comunista na América Latina, ou seja, não são comunistas. E tem por trás a Fundação Ford, o Rockefeller, essa gente toda, Banco Mundial,
Então não tem como ser comunista, né, pô? Era para barrar justamente o avanço dos comunistas na América Latina, principalmente após a Revolução Cubana, porque os Estados Unidos, eles tinham, assim, uma certa certeza que a América Latina estava completamente, era completamente deles, né? Por ser zona de influência, desde aquela doutrina da América para os americanos, em que eles venceram todas, quando o avanço comunista começou a chegar aqui na América Latina, os Estados Unidos para conseguir derrubar governos que não tinham ligações exatamente com os comunistas, mas eram resistentes ao imperialismo, como o governo de Arbenz na Guatemala. O que aconteceu, vamos falar um pouquinho também sobre isso na live. Eu não tô seguindo papel nenhum, tá? Eu tô falando aqui pra vocês, falando. Essas instituições estão presentes na infraestrutura, como eu disse, né? Enfim, nós vamos destrinchar esse assunto. E é isso aí, galera. Eu convoco vocês, então, pra assistir a minha próxima live. Vai ser comprida? Vai ser longa? Vai, eu vou falar pra caralho? Vou. E se você tiver paciência, se você realmente quiser ouvir umas verdades, não porque eu sou a guru, não porque eu sou a paladina da verdade, não, eu vou trazer fontes, vou falar pesquisa. Se quer pesquisar, vai lá e pesquisa. Não quer pesquisar, quer continuar no seu mundinho mundinho lunático, no mundinho da imaginação, continua, problema teu, entendeu? Eu não estou mais com aquela pretensão de conscientizar. Eu não quero mais conscientizar ninguém, tá? Eu quero simplesmente falar aquilo que eu sei. Quem quiser fazer alguma coisa com que eu tenho trazido à superfície, beleza. Quem não quiser, foda-se, entendeu? Foda-se, não tô nem aí, não sou mais a paladina da conscientização. Sou nacionalista. Se você é nacionalista também, vem comigo, porque tem muita coisa interessante que eu vou mostrar pra vocês, vou falar, etc e tal. É isso aí, tchau, fui.